meu povo, tudo bem? Muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Empreender. Eu sou Chayanne, estou aqui com a Júlia. Olá, pessoal. E a Brenda. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. E temos um convidado super especial, mais que especial para mim e vai ser muito especial para vocês. Ricardo Voz, tudo bem, Ricardo? Uau, Muitas obrigado pelo palmas. convite. Sejam bem-vindos. Porque uma coisa interessante já de cara, os bastidores. Você que está assistindo, você não tem noção o que é esse bastidor. Devia ter gravado. Mas a gente vai trazer muita coisa bacana. Foi tão legal que a até gente eu já pedi tava- para gravar. Foi um bate-papo tão legal. Eu falei, Sim. cara, grava esse daí que vai ser muito legal. Muito Bom, legal. gente, para vocês saberem como eu conheci Ricardo, eu conheci Ricardo num evento. Cara, no primeiro bate-papo, eu fiquei assim, encantado com ele. Falei, cara, Ricardo, você tem que participar do nosso podcast, porque se eu fiquei encantado com você, com certeza as Foi. pessoas, a Júlia e a Brenda também vão ficar encantadas, e as pessoas que assistem o nosso podcast vão ficar encantadas com você. E eu quero que você começasse a apresentar e falasse um pouquinho sobre você, e vamos falar do processo de empreendedorismo e como Uau. você evolui nesse caminho. É muito interessante a gente falar sobre pode empreender. Pode. Todo mundo deve empreender. Eu acredito de fato que empreender é um processo diferente do ser empresário, por exemplo. Sim. Tá? Eu acredito que empreender está numa relação muito do Boa. que você acredita, do que você é. Do seu propósito seu de vida. propósito. Eu sempre costumo falar que são 3 processos básicos, né? Eu estava ali no Tô com a minha bastidores agenda. falando sobre isso. O processo 1, para as pessoas entenderem, é a parte de ferramenta. O que é ferramenta? A sua habilidade, que você faz, seu talento, o que você usa de ferramenta para executar o que tem que executar. Sim. Na segunda ação, é o propósito. É como se fosse uma armadura. O guerreiro, a guerreira, que está indo para uma guerra. O propósito em si, durante muito tempo eu não gostava muito dessa palavra. Me incomodava. Propósito. Eu ia em qualquer lugar. Ia numa palestra, propósito. Aí eu tava lá arrumando o carro, o cara trocando propósito. Falei, pô, propósito pra tudo? Tá me incomodando esse troço. O que é esse propósito? Mas se alguma coisa te incomoda, você tem que fazer uma pergunta. Por quê? Tem alguma coisa ali que você está te incomodando sem entender. Então eu fui estudar propósito e eu cheguei à conclusão de uma definição de propósito que é muito particular, que é propósito sangra, propósito dói, propósito é assim. Então o teu guerreiro e a sua guerreira vai para uma batalha, vai para uma guerra. E se seu propósito é disposto a ir para uma guerra e sangrar e até morrer, tem uma outra coisa que precisa, que é o terceiro elemento. Imagina que um guerreiro e uma guerreira tem um rei e uma rainha. Chega para a rainha, ou chega para o rei, e pergunta para os dois. Tá, estou indo para a guerra. E todos nós podemos morrer. E a pergunta vem, por que nós devemos ir para a guerra? Qual é a causa? Por que estamos lutando? Se você faz essa pergunta para você hoje, e você não consegue responder, Cada um tem uma resposta diferente. é claro que tem que ter. E se você não souber responder, o teu propósito vai lutar pelo quê? Tá errado. É por isso que, às vezes, você fala assim, eu não estou suportando esse... É muito árduo, é muito complexo, é muito... Por quê? Por conta disso. Porque o porquê não está claro. E de onde vem tudo isso? Desde pequeno, muito pequeno, eu tinha 11 para 12 anos, o meu sonho era ser radialista. Mas olha que problema que eu tinha. Eu não falava bem, má dicção, má entonação, má tudo, tímido, e tinha vários outros problemas. Eu E tinha... a sua voz era desse jeito? Meu ou Deus não? do céu, tem até uma questão aí. Eu atendia... Vamos achar vídeo antigo do Ricardo? Eu atendia telefone no mototáxi, tá? E colava cartazes nos postes, olha que loucura. E aí, de repente, um dia eu atendo o telefone, é um locutor da cidade muito famoso. Eu fiquei empolgado. Eu não sabia o que fazer. E aí, de repente, eu não conseguia falar. E esse cara vai um dia presencialmente nesse mototáxi. E sabe o que esse cara fala pra mim? Demais. Quando eu converso com ele e falo que meu sonho é ser radialista? Ele falou, isso é uma questão de talento. Você tem que nascer com isso. E você não tem o talento para ser radialista. Nossa. Isso que eu queria saber de você, porque muitas vezes as pessoas falam umas coisas assim pra você
que acaba com você, acaba com sua autoestima, Desanima. você, mas se você treinar aquilo que você quer, você consegue chegar. Por isso que eu perguntei, sua avó sempre foi assim ou você treinou? Treinei muito. Então. Muito. Essa é Sim, a porque questão. quando a gente demanda energia em algo que a gente quer muito conquistar na nossa vida, a gente consegue alcançar aquilo, né? E talvez essa crítica que você recebeu, você usou de impulso mesmo, né? De trampolim pra você falar assim, você vai ver se não. E existe Detalhe. duas pessoas. Umas que falam assim, é verdade, eu sou uma bosta. Segundo, Acabou. fala assim, eu vou mostrar quem eu sou. Então, eu era o bosta. Ah, é? Por incrível que pareça. Isso que eu ia perguntar. Eu fiquei- Como que foi a sua reação? Foi minha primeira depressão, de fato. Eu não sabia o me que identifico, significava. Foi a mesma coisa. Olha só. Eu me deprimi profundamente. Eu não queria trabalhar, não queria estudar, não queria fazer, não queria encontrar as molecadas, não queria fazer nada. Até que o Acácio, que trabalhava em mototáxi, ele fazia alguma coisa lá no Senai, alguma coisa assim, ele trouxe um transmissorzinho. E que eu plugava no meu rádio. Antes a gente gravava assim, né? Pause, play e hack. É coisa de gente. A gente rodava, né? A fita cassete na caneta. Sim, Bom, sim. não fala assim, vocês não são dessa época, tá tudo E bem. a gente tá assim, Tem coleção de fita até hoje lá em casa. Tem coleção. Ai, meu Deus do céu. Óbvio que eu sou da E família, aí? tem 31 anos. Me respeita. E aí, pegava na casa da Dona Delmira. Só na casa dela pegava esse transmissor. E eu corria lá, Dona Delmira, vamos dar uma música pra senhora. Mas assim, aquele transmissor pegava no telefone, na geladeira, na televisão, pegava em todo lugar. Legal. E aí eu coloquei um outro transmissor maior ainda, aí já pegava no quarteirão. Já começou Aí a eu investir. peguei um transmissor maior ainda, já pegava quase na rua inteira. Qual foi o problema disso? Eu fui denunciado, né? Era uma rádio pirata, pelo amor de Deus, né? Né? Aí todo mundo viu que aquilo era uma coisa que eu gostava muito, e eu me lembro, era um ninho, cara. Era um Unio vinho anunciando que estava com vagas para radialista. Se você tem uma boa comunicação, então me indicaram lá. E até eu fui trabalhar. Então eu quero mostrar que eu fiquei meses tentando trabalhar e não conseguia. Até que quando eu entrei, eu só fazia de madrugada. Tipo, 5 horas da manhã, eu chegava lá, olha a minha fala na emissora. 5h15. Acabou. Não tinha mais nada. Entendeu? Era isso que você falava e pronto. Acabou, eu falava a hora. Entendeu? Mais nada. Meu Deus. Né? Aí eu tava Olha brincando Ai, que a Alana não me ouça, né? No inglês, eu chegava lá e de repente tinha que anunciar Savage Garden, e aí, Savage Garden, Tulis Bad Labs. Ninguém entendia. Não, claro que não! Aquilo era da manhã também. É, vai, solta. Deixa eu enrolar aqui o povo já deu. É isso. Então, e aí vem medo de tudo isso, eu sempre sofri. Existem 3 medos básicos na comunicação humana que tem a ver com empreender. Todo empreendedor sofre desses 3 medos. Medo 1 é o medo da rejeição, medo que os outros vão pensar sobre o que você está fazendo ou por que está fazendo. Medo 2 é o medo de vender, por incrível que pareça. E o medo 3 é o medo do sucesso. São esses 3 medos que impedem as pessoas, muitas das vezes, de não ter discernimento, de se comportar como tal. Por que de sucesso a gente tem que ter medo? E, na verdade, a gente não tem que ter, tá dentro da nossa comunicação em si. Por exemplo, medo do sucesso. Tá, você fez muito sucesso. Você vai ter que lidar com esse sucesso. Você tem que se manter aqui. Entendeu? Agora, você não pode descer. Você não pode isso, não pode aquilo. São várias regrinhas. É aquela velha frase, né, que está associada, como que é? Que com grandes feitos vem grandes responsabilidades. E é mais ou menos isso. Então, sucesso, como que é esse sucesso? O que está ligado a isso? Para cada um de uma maneira. E tem uma coisa, que até vou citar ele, meu querido amigo Geraldo Rufino, meu irmão. E um dia eu liguei para ele, não sei se vocês conhecem, mas o Rufino é um cara incrível. Ele tem que vir aqui um dia, hein? Com certeza. O convite já está aqui, ó. Geraldo. Geraldo Rufino. Você está convidado. Por favor. Aí o Rufino pegou um dia e eu liguei para ele. Eu falei assim, ô negão, poxa, cara, desculpa estar te ligando direto. E ele, Aí eu falei, não quero te incomodar não, negão. Ele, parou. Você não tem esse poder, não. Eu falei, poder do quê? Não, você não tem o poder de me incomodar, não. Só eu tenho. Ninguém tem esse poder, só eu. Caramba. Vamos pegar essa lição e entender... Tapa na cara. Por que Tapa na cara. Não, Tapa na cara. Pra foda. mim é que... A palavra, tipo assim, pesada. Sim. Por que as pessoas dão a gente E poder tipo, na pros outros? leveza, né? Ele falou na Não, leveza. ele é o jeito dele. Ele é Tranquilo. irritantemente feliz, tá? Só para deixar claro. E aí você pega, por exemplo, dentro disso e dentro de outras comunicações, e a gente olha para o nome desse podcast, desse programa. Pode empreender. O que quer dizer isso? Pode empreender. Você vai passar por todos esses processos.
Talvez você esteja na fase agora da rejeição. Quando eu comecei a empreender, eu queria, por exemplo, ser radialista. Parecia que não haveria possibilidade. E de fato, parecia de fato que não haveria mesmo. Eu não falava bem, não E conseguia naquela ler situação, direito. com tanta coisa que acontece negativa, você Nossa, fala, eu era cara, uma não é pra mim. criança, eu era uma criança. E eu dizia que eu estaria nas maiores emissoras do país antes dos meus 19. E isso aconteceu. Entende? Já gravei, depois me tornei locutor publicitário. Me tornei locutor de várias marcas. Me aposentei com uma média de 41 mil comerciais. Sempre dá um pouquinho mais. Já fui a voz de demais. vários canais, de várias campanhas. Depois eu me torno professor de comunicação. Aí eu começo a dar aula para atores, atrizes, jornalistas. Aí eu passo para empresários. E assim começa a ir para outros patamares. Olha que louco. Eu começo a olhar agora para trás e começo a me lembrar de certos feitos e começo a perceber que empreender tem a ver com um ponto. O quanto você literalmente sabe quem é você. Eu escrevi uma frase para isso. Primeiro você precisa saber quem você é para descobrir quem você pode ser. A maioria das pessoas estão tentando ser alguma coisa antes de saber quem são. Por isso se perdem nesse processo. E elas não conseguem se comunicar de dentro para fora. E isso é muito triste. Por que é triste? Porque imagina se várias pessoas que hoje a gente conhece, produtos, serviços, se elas tivessem desistido. Todo empreendedor, se você conversar, vai falar dos altos e baixos. E a gente tem que saber lidar com isso. Portanto, você tem que saber que o propósito sangra. Você tem que saber que vai Que doer. dói. Mas você vai ter que ter certeza qual é o seu porquê. E quando você tem certeza qual é o seu porquê, o jogo vira. Eu sou um cara do bastidor, gente. Eu não queria seguidores. Eu dizia, não, seguidores eu não quero, tá tudo certo. Tem lá meus 20 e poucos mil seguidores, tá certo. Depois passei para 30, 50, não sei o quê. E eu falei, não quero mais nada. Aí um dia eu fiz uma pergunta para mim. Quanto vale uma vida? Brenda, quanto vale uma vida, Brenda? E aí? Não tem preço. Júlia, quanto vale Não tem uma... preço, não tem valor. Não tem valor. Chay? Não vale. A vida não tem preço. Preço em dinheiro não tem. E aí eu cheguei à conclusão dessa mesma resposta. E eu falei, então quanto vale 100 vidas? 1000 vidas? 1 milhão de vidas? 10 milhões de vidas? E eu parti então do princípio. Então eu quero 10 milhões de seguidores. Entendeu o jogo? Sim. Se o que eu estou fazendo, de fato, eu acredito e tem um propósito claro, o meu porquê tem uma transformação na comunicação das pessoas, para que elas se conectem umas com as outras, para que elas se conectem com ela mesma, para se comunicar direito, para falar. O maior problema das pessoas é sempre o como foi dito. Dificilmente é o que normalmente. Total. Sim. Entendeu? Eu chego, por exemplo, e falo assim, só um exemplo, né? Eu chego para a Júlia e falo assim, Júlia, pega um copo d'água para mim, por favor. E aí? E de novo. Como foi falado, né? Ei, pega um copo d'água para mim, por favor. Eu falei a palavrinha mágica, por favor. Quer ver eu tirar, por favor? Exato. Júlia, um copo d'água. Consegue trazer um copo d'água? Nossa, Não precisa- Muda A completamente. entonação, a sua postura, o seu olhar, tudo. A gente estava há Faz pouco ali Seu falando. gesto, o Exato. carinho, né? É. Viu como que E sabe funciona? uma coisa emocionante que você falou, Ricardo? Sim, por favor. As pessoas não sabem valorizar as pessoas que estão ali acompanhando. Tem gente que me fala, ai, mas só 10 pessoas veem os meus stories. Cara, são 10 chances, 10 vidas transformadas. Sabe? É valorizar, porque como você já tá vendo os 10 milhões se você não valoriza as 10 que estão ali? Nossa. Isso. Entende? A gente E eu falou de vejo um isso. no evento que a gente tava, Sim. Adriana Coutinho, uma pessoa beijo incrível, pra gente, ela, é um uma beijo. pessoa. E um beijo para você, Adriana. Eu quero beijo, você beijo. aqui também no Beijão nosso pra ela. Queremos. no nosso podcast. Ela falou é exatamente isso. Ela falou quando você abre um live, tem uma pessoa te assistindo. Você fala assim, eu não vou abrir porque só tem uma pessoa me assistindo. Você tem que dar vida para essa É pessoa. óbvio. É o que eu Você faço tem que em dar tudo. todo o seu amor para essa pessoa. Não é para você desligar a live, entendeu? Uma pessoa comprou meu produto, vou desistir de tudo. Você tem a chance cara, de ter uma um pessoa. case Exato. transformado, uma pessoa Todo que mundo- respeita, que indica. Sim. É uma Gente, chance, todo cara. mundo passou por isso, por favor. Eu escrevi uma frase e um dia eu tô saindo de casa e eu falo pra minha esposa, amor, tô assim saindo, olhando assim pra casa, de ré, com o carro. Eu falo, amor, minha frase não tava completa. Como se ela soubesse que frase que eu tô falando. Ela falou, do que você tá falando? Eu falei, aquela frase que eu escrevi, que é o seguinte, você só pode ter aquilo que você deseja se antes valorizar o que já tem. Ela falou, mas é uma ótima frase. Nossa senhora. E aí ela Meu falou assim, pai, vários eu falei, tapas. mas tá faltando uma palavra.
Ela o quê? Cuidado. A minha casa é uma casa de madeira, então ela estava meio que com o sol, queimou um pouco e tal. E a gente mandou reformar a casa. E aí eu estava saindo com o carro e eu olhei para a casa toda bonita. Aí eu falei assim, a minha frase estava errada. Para você ter aquilo que você deseja, você tem que valorizar o que você já tem. Cuidando. Então, eu posso valorizar minha esposa, mas o quanto eu cuido dela? Sim. Eu posso valorizar meu carro, mas o quanto eu cuido do meu carro? Eu posso valorizar meus amigos, mas o quanto eu cuido dos meus amigos? Eu posso valorizar meu trabalho, mas o quanto eu cuido do meu trabalho? Percebe quanto é mais poderoso essa questão de valorizar? É muito bom, mas o quanto a gente consegue literalmente, por exemplo, cuidar. E a gente tem que cuidar do que a gente sonha. A gente tem que cuidar daquilo que realmente tem essa labuta, tem esse trabalho. A gente tem que cuidar, tem que crescer. E sabe uma coisa que é muito legal que você está falando? Tá muito na energia do que a gente vem falando, né? Por exemplo, meu sonho é ter o iPhone 13. Fico ali na batalha tal do iPhone, consigo o iPhone 13. Passou 2 semanas, eu já esqueci. Eu já esqueci do processo, da luta que foi para comprar o que eu tanto queria. E a gente esquece no meio do caminho, a gente não valoriza o que a gente tem. Isso. É tão difícil, quando a gente consegue, a gente não respeita isso. Lembra Fala, do primeiro cara. podcast que eu falei? Eu sempre lembro de tudo que eu passei na minha vida. Sempre eu posso ser presidente, posso ser quem que for. Mas sempre eu lembro de tudo que eu passei. Isso eu coloquei na minha vida como uma meta. Chay, você não pode esquecer que você fez para chegar onde você chegou. Entendeu? Porque muitas vezes a gente compra esse iPhone, não lembra do que passou, Não lembra. fica achando, vai se achando. Vai achando que ele era foda, eu tenho dinheiro, não sei o quê. Cara, você tem que lembrar que você fiz de tudo para comprar esse iPhone. Não, e aquela empolgação acaba. Você já percebeu que a empolgação acaba? Exato. Por que acaba? É muito simples. Vocês viram meu telefone? Depois você dá uma olhada no meu telefone. Tem 1 ano, é um 12 Pro Max lá. Ele tá lá sem capinha. Eu nunca uso capinha nos meus telefones. A pessoa fala, como você vai usar sem capinha? Dá uma olhada, vê quantos riscos tem nele. Cuidado. Eu valorizo o que tem, Sim, cuidando. eu também. Então, se vocês prestarem atenção, uma maneira de você se permanecer no cuidado é colocar ele em uma sutileza, numa delicadeza, numa vulnerabilidade, e você vai perceber o quanto você está cuidando daquilo. E pra tudo na vida. Tem uma frase que o meu cunhado me disse uma vez, ele falou assim, vamos despacio que estou apurado. E eu falei assim, como? Em português, vamos devagar que eu tô com pressa. Aquilo mexeu muito comigo. Dizem que é de Napoleão, se eu não me engano, tá? E eu fiquei pensando nisso, eu falei, como assim? Vamos devagar que eu tô com pressa. Toda vez que você sai com pressa, pode ver, sempre dá alguma coisa errada. Sempre vai dar uma merda. Cara, juro. Entendeu? Incrível. Sempre. Incrível isso. Xícara hoje. Então assim, pode empreender. Pode. Tem uma coisa que eu falo que é, nunca se prepare quando você precisa estar pronto. Nunca se prepare quando você precisa estar pronto. Às vezes as pessoas falam, vai bater um dia bate na minha porta aqui e tal. Tem um velho ditado que fala, o cavalo selado passa uma vez só. É um ditado muito antigo, né? Meu Deus, esse povo não vai nem saber do que eu tô falando. Eu sei. Mas Super sei, escutei muito. Então, o cavalo, Quer dizer o quê? é que o cavalo, com uma sela, ele passa em frente, passa por você apenas uma vez. Só montá-lo, ele tá pronto, cavalo perfeito. Só montá-lo, passa uma vez só. E eu cheguei à conclusão que, na verdade, está equivocado. O cavalo selado, com a sela, pronto para montá-lo, ele passa todos os dias. É você que não está pronto. É você que não está pronto. preparado. Perfeito. Entendeu? Isso daí. Isso que eu falo, a oportunidade passa todos os dias na frente da gente, só que a gente não sabe pegar e utilizar. Passa todos os dias, os chances, oportunidades, batem na nossa porta. Só que a gente é tão, me desculpa, besta, que a gente larga tão fácil esse diamante que vai embora. Mas E às depois vezes fala a que eu pessoa não também não tenho está sorte. preparada. E acontece. Por isso que eu falei, nunca Isso. se prepare quando você precisa pronto. Porque aí Sim. depois reclama, Júlia, reclamam que a vida não te difícil, que não deu oportunidade. Exato. Entendeu? Ó, depois não sei se vocês vão convidar ela, mas depois convida a Alana. Porque aí vocês vão ver, tipo, só ela contar, tipo, ela teve umas historinhas ali que são punks, entendeu? Nesse sentido. De você ver como Alana, que é a você construção. vai, né? Não, Já você- topou, já aceitou. Não, vocês não entenderam. A gente acabou de fazer uma pressão social, você não entendeu? Entendeu? Todo mundo aí olhando. Ela já falou que vai. Tem Minha pressão assessora social. querida, Não, linda. tem pressão social já. Tá aí um outro ponto. Outro
Ponto. O maior problema também para empreender está associado ao quê? Pressão social. Stanley Milgram, em 1960, faz um experimento muito legal. Na verdade é 57, mas a estrutura mesmo está em 60. Qual que era? Ele tinha que dar choque nas pessoas. Olha que louco. Mas só que não era de verdade. Então, um era o professor, o outro era o aluno. Sempre aquele convidado que participava do experimento era o professor. Então, ele teria que fazer uma pergunta para o aluno, que fazia parte do grupo, que cada erro de resposta, ele tomaria um choque. Para isso, ele coloca uma pulseira no professor. Quando colocada a pulseira, dado um choque nele de verdade, ele perguntar, quanto você acredita que você levou de choque? Ele, 95 volts? Ele, não, apenas 45. Primeira regrinha aqui é aprendizado. Tem que dar, primeiro, a gente tem que dar um parâmetro, um ponto de partida, um comparativo. Não é à toa que até hoje, qualquer publicidade vai vender pra caramba se você mostrar o antes e depois. Com certeza. Porque resultado. precisamos, nosso cérebro Sai comunica do melhor. A gente tem que ter uma régua para medir. Sim. Exato. Sempre. Sim. É assim que funciona. Isso eu faço no treinamento de vendas para as pessoas. Cara, você não adianta falar assim, eu atendi 1000 clientes, só que você vendeu um. É. A gente não tem régua, você tem que ter uma régua. Você vendeu 10, um cliente essa semana que vem, você tem que ter 10. Assim que eu posso medir sua evolução. Senão, É um processo. não tem como a gente medir. E aí o Stanley faz uma coisa incrível nesse momento. Ele prova duas coisas no experimento dele. Primeiro, o comando. O homem de jaleco, apenas 65% das pessoas que participaram do experimento, são uns 3.000 pessoas, foram até o final. E Stanley ficou muito lascado financeiramente, tá? Porque ele foi processado até a falar chega. As pessoas que participaram do experimento passaram por problemas psíquicos muito grandes. Sim. Então vamos chegar à conclusão aí nesse processo. Duas coisas que ele ensinou pra gente. Primeiro, efeito manada e a outra, comando. Então, comando, se você tem... Imagina, dirigindo o carro. Aí tem aquela pessoa lá com aquele colete de trânsito, os cones, e aí de repente fala assim, tô passando, ele fala assim, vira aqui, aí você para o carro. Parou. Por que eu tenho que vir aqui? Nós estamos numa obra. Me mostra, quero ver. Deixa eu ver, cadê o comprovante? Me mostra os documentos. A gente não vai, né? A gente só vai seguindo. Por quê? Porque ele tá de colete. Entendeu? Ele tá de jaleco, ele tá de farda, tá com uma roupa bem bonita, entendeu? E tudo mais. Olha que coisa interessante. Esse poder nós temos no efeito manada, né? Também junto com o comando. Então você tem que aprender a dar comando para as pessoas, dizer faça, deixa de fazer, faça ou não faça. E objetivo específico, para a pessoa entender exatamente, né? Eu não entendi essa coisa de ter que dar comando, mas o efeito manada mexeu comigo. Então, onde que eu quero chegar? A pressão social é uma situação muito clara na sociedade de hoje. Por isso que nós sempre, todo mundo aqui, sabe como que funciona esse lance do cancelamento. A gente fica doido com o cancelamento. É uma pressão social. E é o medo antes de acontecer, né? Porque a gente já fica imaginando. A gente já fica e se? imaginando... Exato. Sofrer com antecedência. meditando exatamente. o que E vai acontecer. aí, aí é onde eu Exatamente. finalizo essa parte com o nome do projeto de vocês. Pode empreender. E qual que é o detalhe? Muitos não empreendem, de fato, e faz o que tem que fazer por conta dessa pressão social de ter que dar certo de primeira, de ter que fazer milhões. Se eu não fizer um lançamento e vender, aí tipo, tem gente que fala assim, pô, cara, deu errado. O que foi? Ah, fiz o lançamento lá da loja, das coisas. O que aconteceu? Ah, não deu certo, né, cara? Fiz só 80 mil. Pô, mas peraí, quanto você investiu? Ah, investi uns 10 e tal. Pô, tá ótimo. Mas eu não fiz, né, cara? Eu queria fazer 100. Fulano dali, Eu não né? fiz 6 e 7, não fiz 7 e 7, não fiz 8 e 7. Exato. Entendeu? Gente, é uma correlação. Tipo, tudo bem, tá correlacionado tudo, mas vamos um pouco olhar para o nosso momento, para nossa A situação. gente tá falando de método, eu vou citar o nome dele, Érico Rocha, eu admiro muito ele. O Eric é um grande... Não, é um cara que transformou a vida de muitas pessoas pelo método que ele trouxe aqui. E assim, ele fala do método, ele não fala que você é obrigado no primeiro lançamento. E ele fala que você vai errar e vai acertar, sim. vai errar A e vai pessoa acertar. quer fazer o primeiro Só que- lançamento sem investir e Isso, faturar 100 exato. milhões. Só que as pessoas, infelizmente, nós queremos... Não, eu quero lançar o primeiro produto, fazer 100 e 7. Cara, não existe, perfeição não existe. É uma coisa que eu quero você analisar assim, no nosso logo. O que você acha de errado aqui no nosso logo? Não, que você não. tá falando do logo e a gente tá falando de perfeição e tudo mais. Quero você falar uma coisa aí. Uma coisa que eu adoro, agora vai criar polêmica. É. Ricardo, sua avó vai num podcast e faz críticas e não sei o quê, né? Não, calma, bem assim.
Por exemplo, Analisa. essa frase, eu conheço inclusive o próprio Érico há muito tempo. O Érico nunca me chamou de Ricardo. É ele que me chamou sempre de voz, ou voz. Então ele me chama de voz. E eu acompanhei desde o começo. Eu estou no marketing digital desde o final de 2012, né, que eu estou nesse mercado. Não convivo o tempo todo porque eu sou bastidor de várias situações. Primeiro, adorei a marca, adorei tudo, adorei o Pode Empreender. Ficou maravilhoso, de verdade. Ficou muito bom mesmo. Eu só simplesmente ajustei essa frase, na minha percepção. Como? Eu ajustei. É que já existe. Por conta disso. Você fala, feito é melhor que perfeito. Eu ajustei para... Você só pode aperfeiçoar aquilo que está feito. Sim. Entendeu? Se não está feito, Gostei. você não consegue aperfeiçoar. Exatamente. Sim, exato. Foi a única coisa. Não briguem comigo. Não, mas outro muito ponto de inspirador. vista. Muito E ainda bom. mais a tua opinião no projeto. obrigado. Incrível. Foi Ótimo. ótimo. Só que eu quero você ler o Empreender. Tem algum Por que erro você acha aí? que foi só... Vamos ver se ele vai não. perceber algum erro aí Não, em português. só falta um E, né? Vocês sabem, né? Tá? Mas Então, você acha que foi por algum motivo específico? Olha, eu gosto, por exemplo, do E grande. Então, a relação do perfeito está associado. Que não é perfeito, então, se não é perfeito, deixa imperfeito. Exato. A imperfeição, que é uma coisa... Eu queria lançar um projeto... Agora eu vou falar o nome... Não copie, gente, por favor. Vai ser lançado, calma aí. Já tá registrado aqui. É. Se alguém depois Isso. dessa data pular, Boa. e já... Já O projeto são 5 áreas da comunicação que eu atuo. Relacionamento, que inclusive está nesse dedo aqui, sabe por quê? Ele é o dedo mais flexível, só que é o dedo mais sensível. E detalhe, é o menor dedo da mão, por isso você tem poucos amigos. Dá para contar no dedo. Aqui onde está a aliança, Adoro. por exemplo, é o desenvolvimento pessoal. O casamento não é uma coisa de uma pessoa só, como lá no casamento. Agora vocês são um. Não, são 2. Individuais completamente diferentes. Desenvolvimento pessoal. Você se ajusta e até se muda, não pode pedir isso para o outro, tá bom? Sim. O dedo maior da mão, que ele é o dedo maior da mão, ele é importante. Então ele é ele é a parte de venda. Aqui é onde você vende. Depois, aqui nós temos um dedo indicador, de apontar. E aqui estão as apresentações, o que você apresenta, que nós estamos fazendo agora. Por isso o julgamento. E o dedo aqui do polegar é o networking. Sem ele, você não fecha negócio. Vamos ver. Perfeito. Não dá, ó. Não dá. Não dá. Então, são 5 elementos. E um deles tem no relacionamento. Aí tem um projeto que eu quero lançar que se chama Casais Imperfeitos. Isso eu vou participar. Gente, não é combinado. Não é combinado. Ai, Chaete, você pode ser Não, arrasado. Vocês viram que eu dei... Você vai Aí é meu arrasar. reality Não, show. vocês viram que eu deixei um ênfase, né? Deixa eu apresentar, por favor. Por favor. Deixa eu apresentar. Esse é pra Não. você. Aí a gente chama o Chay pra apresentar e o Rodrigo pra comentar. Pronto, perfeito. Ai, Aí meu assim, Deus. vai, Rodrigo. Mas olha que louco. gente, muito Mas bom. é por isso, essa imperfeição. E esse é uma das coisas, uns elementos que travam a gente, né? Sim. Nessa imperfeição. E a gente quer buscar a perfeição, esse que é o problema. Só que É. não existe, não, Não tem A existe. como. partir do vai. momento que a gente aceita como. que a perfeição não existe, a gente vai evoluir. Não. A partir do momento que você aceita que, cara, não existe um mundo perfeito, você vai evoluir. Você vai fazer o negócio evoluir. Agora, todo mundo, imagina, todo mundo quer fazer uma coisa perfeita. Nunca vai Não tem. acontecer É nada. complexo. E sabe uma coisa? Eu acredito que plantou uma coisa... lembra que a gente falou da pressão social? Está associada a isso? Sim. Sim. Essa perfeição é uma alicerce de pressão social. Então, por exemplo, olha como que a gente precisa começar a ter mais opinião própria, o quanto a gente precisa se conectar mais conosco, porque senão a gente se perde. Aí, de repente, eu chego assim, Brenda, seu cabelo não ficou legal. Por algum motivo, a minha opinião para ela possa ser importante. Ela deixa de acreditar naquilo que ela tinha acreditado O que era brilho, legal. né? Até usam aquele meme, o brilho sumindo da E pessoa. aí, como assim? Sim, Já viu? Sim. É. Como assim? Exato. Eu chego para minha filha tem 7 anos, a Lulu. Eu chego para um dia e falo assim, esse cabelo é muito feio. Nossa, tá muito estranho, filha. Minha filha fala assim, pai, deixa eu te falar. Mais bonito Eu- que o seu cabelo. Não, ela fala, eu até ensino as pessoas, tipo, não reagirem.
Lembra que eu falei lá? Reagir. Sim. No caso, a pessoa reativa e a pessoa passiva. A gente tem que ser ativa, nem passivo e nem reativo. Ela respondeu, pai, eu penso como eu penso. Você pensa como você pensa. Nossa, e eu penso parabéns. que o meu cabelo tá lindo. É, Ela nossa, fala isso, ela fala isso com as gente, amiguinhas da fala escola. sério. Ano, Fala sério. maturidade. E é fala. exatamente Ela tem vários, isso. os vídeos dela no meu Instagram lá, quando ela era pequenininha, da Amora, você fica de cara, é lindo. Você diz assim, meu Deus, não é possível que essa criança tá falando. Chocada. Ela negocia comigo, gente, uma porcentagem no negócio da empresa. É um negócio Nossa, maluco, 4 anos de gente. idade. Entende? Então, eu vejo que a comunicação ela é um processo muito simples, gente. A gente precisa se comunicar de dentro para fora, se importando com o outro. Entendendo o que De o forma outro tem genuína, pra... né? Exato. Sim. É tão simples, é tão simples. E às vezes a gente tem que só agora ajustar algumas coisas. Uma dica aqui. Ó, quando a gente estiver em apresentações, conversando com alguém, a gente pode, por exemplo, deixar nossas mãos aparecerem. Eu não sei se vocês viram que toda hora que eu estou falando, Sim. as minhas mãos aparecem. Assim, Ó, gente. Normalmente, a minha tava assim. normalmente quando a gente sai, se eu chegasse assim com uma mão para trás, não importa qual minha cor, minha crença, meu cabelo, homem, mulher, alto, baixo, mão para trás, você fica assim, por que você está escondendo alguma coisa? Sim. Entendeu? Por que você está com a mão para trás? Então a mão, ela tem que estar à vista. Se você cruzar os braços, por exemplo, pode. Na estrutura tradicional da oratória dizem que não, mas pode. A única coisa, deixa uns polegares aparecendo. Não significa fechamento. Às vezes a pessoa pode estar com frio, ou simplesmente ela é tão imperativa que isso a controla. Sim. Outro ponto. Vai dar uma entrevista, vai fazer alguma coisa, vem muita gente, né? Então, a gente tem essa mania de fazer isso aqui, ó. Se você estiver andando no meio-fio, o que a gente faz no meio-fio? A gente equilibra numa corda bamba com o braço direito e esquerdo tentando equilibrar. Sim. Sabia que se você fizer isso daqui, ó, pum, 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 você não precisa abrir os braços mais. Você mantém se Mentira, equilibrado. não sabia. Sério. E já que ele gera o equilíbrio, Caramba. é por isso que quando estamos nervosos, a gente faz isso. Entendeu? Isso no Pra se subconsciente. equilibrar. Isso. Sem querer. Sem imaginar. Só que agora, sabendo Demais. disso, você tem que se controlar. Porque se eu estou fazendo isso, é porque, opa, eu não estou desequilibrado. E tudo é a nossa E aí- mente, né? Autoconhecimento, né? Exato. E, E aí a- você precisa ter um autoconhecimento. E a pessoa, quando ela está assistindo, Júlia, a gente sabe que ela está insegura Sim. de alguma forma. Então, polegares para cima. Olha que interessante. Se eu fizer isso daqui, ó, assim, ó, eu estou fazendo assim. Isso daqui é luta. Olha que loucura, ó. Vou mudar só o polegar, gente. Olha aqui, ó. Isso é luta, tá? Agora veja o que acontece. Então, eu acredito muito. Você tem que honrar, você tem que lutar, tem que ir para frente. Agora veja. Você tem que acreditar, você tem que honrar. O polegar agora para cima é positivo. Não é mais agressão, ó. Não é mais agressão. É força. É energia. Um pequeno Eu que detalhe. doido, eu sempre Raiva, falo briga, disso. Aqui. Eu fico assim, ó. É. Seja forte, seja É, tá coragem. vendo? Isso, ó. Eu posso, não assim, posso? tá Eu vendo? falo com alegria, É assim, isso pra pessoa aí. acreditar. E se você tiver com raiva, você vai fazer isso. Outros Que pontos são as microexpressões, mas só que não é o caso. Mas a gente tem que olhar porque as pessoas comunicam e como elas comunicam. O tom, variação, respiração. E isso é um processo natural, por incrível que pareça. A gente sabe prestar atenção nas pessoas e também sabemos. E quando nos conhecemos, gente, ganhamos um poder. Mas um poder que é incrível. Eu convido as pessoas a olharem para si e se comunicarem de dentro para fora. Se importar, saber quem você é, ajustar. E agora, para finalizar essa minha parte aqui, que eu falo com fundo do coração e muita força, eu estou pedindo para as pessoas agora, para todo mundo, para você que está assistindo agora, de verdade, do fundo da alma, para todos nós, Assim, vai. sejamos livres. E você sabe como que é a melhor maneira de ser livre? Por incrível que pareça? É expressando aquilo que somos, sem perder a nossa essência. A sua verdade. E não confundir a autenticidade com arrogância. A autenticidade, ela está entranhada no seu caráter e nos seus valores, não na roupa que você veste. A roupa que você veste, o cabelo, tudo mais, ela está associada a esse estereótipo. Mas só que é o seguinte, por exemplo, Ricardo, você, tipo, que já aconteceu, uma artista aí, que acabou, tipo, falando, Ricardo, vai lá, tal, a empresária pediu para falar com essa artista e falou assim, Ricardo, mas tem como você ir com uma outra roupa? E eu falei, como assim? É que eu uso muito paletó. Hoje eu não vim de paletó, mas eu uso bastante paletó. E aí ela pegou e falou assim, eu falei, tem, claro, fica tranquilo, não vou todo esse Mauricinho, fica tranquilo, desse jeito, né?
Então vamos brigar. Os Maurícios, me perdoem. Mauricinho é tipo Patricinha masculina, não é? pode. Então, Mauricinho. não existe Patricinha, não esquece. Então, esquece. Mauricinho é Patricinha Não, masculina. polêmica, eu vou ser processado já agora. Cancelada. Não me cancela. Já queremos saber quem é artista. Bomba! Quem é? Vai. Bomba. Vai. E aí, desse cenário, eu falei assim, tem como você ir com uma coisa mais colorida? Tem. Aí eu falei assim, não, eu tenho uma camisa lá, tal, bacana, então tá. Aí, tem como evitar azul? Eu falei, tem. Tá bom. Meu Deus, que Começaram a me isso? dar um roteiro, né, de vestimenta. E eu fui. Troquei, fui com a camiseta rosa, tudo lá, tudo de boa. Aí me perguntaram, quando me contaram, falaram assim, aí conversando comigo, as pessoas, cara, não acredito que você se submeteu aos caprichos de alguém. Cara, você é autêntico, velho. Você tem que usar a roupa que você usa, seu paletó e pronto, acabou. E eu disse assim, mas eu sou livre. Eu sou livre para usar a roupa que eu quero. Isso não me define. Meu Deus! Ao trocar uma camisa de ser azul ou rosa, de ser bege ou não, isso não pode me definir. Isso não tem nada a ver com a minha autenticidade. Isso tem a ver com o contexto. Sim. Sim. Então eu não vou na praia de terno e gravata. E é o seu Entendeu? posicionamento. É simples. Exato. E eu tenho que chegar primeiro. No sentido, a minha energia, a minha presença, a minha força tem que chegar primeiro. Se você só me dá moral ou me conhece... Sabe uma coisa que foi legal, gente? Ó, gente, quando eu conheci o Chay, eu não sabia quem ele era. Eu não sabia quem ele era. Não tinha nem noção. Aí eu falei assim... Aí ele chegou lá, a gente conversou, bateu um maior papo. Tinha conversado com o Rodrigo antes, não sabia. A gente estava lá comendo, esperando café. E eu conversei com o Rodrigo, também não sabia. Conversei com umas atrizes que estavam lá, não sabia. E para mim tava todo mundo muito bem. Eu não Foi tinha... conversando, fazendo Exato. amizade, network. Para mim, eu gosto de me encantar pela pessoa. Sim. É legal saber o que ela faz e valorizar o que A elas história fazem. dela, Claro, né? óbvio. Independente de Que a tudo. gente tava Óbvio. falando agora no bastidores, que você Sim. cuida do Instagram das pessoas famosas e as pessoas te reconhecem só porque você tá cuidando de pessoas famosas. Mas a gente não tem que ser reconhecido porque você é famoso. Você tem que ser reconhecido pela pessoa que você é. Pela Exato. sua história, pela sua Pelo Como eu verdade. falei, faz parte. Sua energia. Exatamente. Mas agora querem a parte triste sobre empreender? Infelizmente, é a parte triste, é a parte complexa, mas se você não se porta como tal, fica difícil, tá? Exatamente. Sim. Então tem que ser gigante, se porte como tal. Mas só que ao mesmo tempo agora na relação do marketing, é impressionante. Eles anunciavam assim, Ricardo Silva Voz, estrategista em comunicação assertiva, mentor em comunicação assertiva, e eles reclamaram que não estava vendendo. E sem a minha autorização mudaram para mentor das celebridades. Já era. Mudou. Eles começaram a vender. Vendeu. Aí aquilo me incomodou. Porque eu falei, gente, eu não quero ser conhecido como mentor de celebridade. Eu quero ser conhecido pelo meu trabalho e pelo que eu faço. E aquela coisa, porque a gente tem muito isso, né? Bom, chegou um momento que eles voltaram e pararam de vender. Aí eles voltaram e falaram, você quer saber? Faz o que quiser. E aí acabaram colocando. Então, aí tem que ter uma linha muito tênue para entender que não é de qualquer maneira. Não, você tem que fazer o seu melhor. Eu estava falando sobre a importância de você ter o melhor que você... Por exemplo, essa é a caneca. Vamos supor que ela custe, por exemplo... Não, essa caneca aqui vai custar mais caro. Mas é o que eu tô falando, que assim, tem marca, tem tudo. Então vocês sabem como é. Tô fazendo merchan, né? É bom fazer merchan. fazer merchan, Agradeço, da agradecemos Foto aí. 21. Ó, Esse foto- estúdio foto maravilhoso. 21, foto 21. obrigado. Então, é merchan, é nada combinado, gente. Ó, por um acaso, até tapando meu rosto, por um acaso, tá? Close aqui. Bom, na foto, por exemplo, foto 21, essa caneca é diferente, mas é o seguinte, você vai pegar uma coisa, se ela custa 20, 30, se ela custa R$100, e você pode trabalhar em cima desses R$100, então que seja a melhor caneca de R$100. É isso. Entendeu? Sim. Não, eu tenho R$1.000. Tem que ser a melhor coisa de R$1.000. Não, eu só tenho R$10. Então tem que ser o melhor dos R$10. O que eu quero dizer é que tem que ser o melhor. Sim. E as pessoas, às vezes, se apegam a um processo muito errôneo sobre essa questão. Nos portemos como tal. Somos gigantes. E eu acredito de fato que nada é por acaso. Os gigantes estão acordando, tá? Exato. Se portem como tal. Exatamente. Ricardo, me fala uma coisa. Eu falo duas. Qual foi o processo mais doloroso e o mais assertivo na sua trajetória como empreendedor? O mais doloroso, de fato, foi quando eu realmente busquei entrar no mercado e as minhas ideias não eram aceitas.
Porque... Foda demais. Foda, você tem uma coisa que você sabe que é Sim. bom, E a pessoa não mas aceita. não seja aceito no mercado. eu não vou citar o comercial nem nada, só vou citar como exemplo, gente. É exemplo. Bomba! Exemplo. Aí eu chego lá, eu tenho que fazer um comercial. Esse comercial na época era um comercial tipo de um produto, de um canal, de um produto. E era para animais. E o tom era agressivo. Era uma coisa mais... E não combinava. Não combinava. Como que você trata um cachorrinho, seu gatinho, seu animal? Você dá até nomezinho, né? Tipo, Até a faz voz muda, A gente vozinha. fala igual que fala com uma Entendeu? criança, né? Então eu não posso chegar lá e falar, sei lá, tipo, os animais, os seus bichinhos. Não pode, não combina. Então, essa era uma dica que eu estava dando para a produtora na época, de falar, ó, gente, ó, coloca um tom um pouco mais amoroso. A cavidade da ressonância nasal, que é essa região, ela está ligada à afetividade, ela está ligada à amorosidade. Não é à toa que ela atrai crianças e pessoas mais idosas. Exemplo, você nunca vai ver um comercial de aposentados e pensionistas assim, ó. Atenção você, que é aposentado e pensionista. O Banco XYZ. Você não vai ouvir. Você vai ver um homem ou uma mulher de mais ou menos máximo 35 anos, principalmente de azul ou amarelo, entrando da esquerda para a direita falando: atenção você, que é aposentado e pensionista. O Banco XYZ preparou uma oferta exclusiva para você. Entendeu? É diferente. É diferente, Tudo comunica, né? totalmente. Porque tá ligado Tudo. essa cavidade. E a gente tem que se ligar nisso. Sim. Então, esse é um ponto que me incomoda na relação que nessa época, então foi muito difícil eu trazer técnicas, trazer estrutura, trazer uma ideia não por acaso. Eu tenho muito arquétipo do sábio. E esse arquétipo mexe muito comigo. Não é à toa que ele me gera a síndrome do impostor. E você tem que usar essa criatividade junto com esse sábio com maestria. E eu tenho um método para tudo. Eu desenhei método para tudo. Para mim é o porquê do porquê do porquê. E é difícil, né? Documentar tudo isso em processos Sim. para que você possa ensinar outras pessoas. Para mim é o mais difícil. Mas teve um lado bom, né? Porque fez eu criar esses métodos para enfiar a goela abaixo. Mas por quê? Não, vou te provar que Tá documentado. Então, esse foi o momento mais difícil. Mas o mais prazeroso, o mais interessante, o mais diferente para mim foi quando, literalmente, eu estava numa palestra e chega uma pessoa chorando aos prantos, e dizendo: muito, muito obrigado. Você salvou minha vida hoje. E eu falei assim, eu fui para casa e falei assim: como assim salvar uma vida? Muito forte. Não, gente, não pode ser salvar uma vida. Exato. Entendeu? Salvar uma vida é salvar uma vida. Eu até não gosto muito que as pessoas falem as coisas como tipo assim: você salvou minha vida. Peraí. É muito sério salvar vidas, entendeu? Nesse sentido. E aquilo mexeu comigo. E desde então, eu amo, de verdade. Tem uma parte do meu ego que se infla, sim. Mas tem uma parte da minha alma que acende, do fundo do coração. Isso é lindo, porque eu sei pelo que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. E o quanto me emociona falar isso. E já estou emocionado de novo. Eu tenho que me controlar com esse negócio. Eu sou muito emocional. Mas, Ricardo, o nosso propósito também é isso. A gente falou no primeiro podcast. Sim. A gente, nosso propósito desse programa é isso. Salvar pelo menos, se for uma vida, a gente ganhou. Nosso cachê, a gente não tá ganhando nada, só pra vocês saberem que a gente não ganha nada. Tô ganhando você. A gente não ganha O Chay nada de fazer acertou o isso. contrato de R$1 milhão. É isso daí. Ali, ó, tem que ter tudo. Tem que ter frutinhas fresquinhas. Pode ver que já trocaram ali. Por quê? Porque ele foi lá, ele falou: não tá no ponto. Eu ainda nem tinha comida para oferecer para... Ele tá reclamando disso. Tô brincando, gente. É brincadeira, Mas o propósito realmente é isso. Salva que seja uma vida já ajuda a gente. É isso aí. E já, na verdade, a gente ganhou nosso propósito. cachê, nosso propósito. Exatamente. Agora, uma coisa que eu quero saber, eu sempre pergunto para as pessoas. Você chegou no ponto de falar assim: cara, vou desistir. Nossa. Não quero mais continuar. Nossa. Não quero saber mais de nada. Tô fazendo de tudo, não tá dando certo, mas Tá. não segurou o barco. Aquele momento fundo do poço. Sim. Fundo do poço. Chegou? Sim. Como que era? Muito Fala a feio. sua Muito experiência. feio. Muito feio. Qual era o momento? Muito feio.
E a parte mais interessante é que quando eu perguntei isso para um amigo, que é um cara bacana pra caramba, que a gente é conhecido como prefeito de Paraisópolis, o Gilson. Paraisópolis, Minas Gerais? Nossa. Não, Paraisópolis Aqui é em São São Paulo. Paulo. Paraisópolis, São Paulo. E eu perguntei para ele, num bate-papo que nós estávamos fazendo, eu falei assim, ô Gilson, você nunca pensou em, sei lá, em sair da favela, abandonar tudo isso daqui, cara? E ele disse assim para mim, todos os dias. Quando ele falou aquilo, me identifiquei tão profundamente, porque eu sinto vontade de desistir, sei lá, pelo menos 2, 3, 4 vezes pela semana. Vontade de desistir. E o que te mantém? Aí entra aquele lado que eu falei, você tem que saber seu porquê. Aí teu Pra quem não sabe propósito... onde quer chegar a qualquer lugar, sabe? O teu propósito ele acende. Sangramento. Aí ele Você- fala, cara, levanta. Oh, eu sei por que eu tô fazendo isso. Aí você segue em frente. E você sabe daquilo sangramento. Você sabe que o propósito você vai sangrar. Sim. E E isso você- faz com que a gente aprenda também a lidar com as opiniões com os haters também. Exato. Sim. Porque você sabe por que você está fazendo aquilo. Exato. E isso fica claro, Fica mais nítido. leve, né? Porque Fica você sabe muito que nítido. seu E- propósito é maior do que aquilo. Mas assim, é difícil. Teve uma vez que eu fui no fundo do poço. Não. Tiveram algumas vezes. E a gente tem uma coisa pra gente relembrar e analisar. E eu queria convidar todo mundo agora. Isso que eu vou falar é uma parte muito difícil. E eu vou falar agora pra câmera. Pode Eu falar. quero falar quem tá assistindo. Acontece uma coisa muito importante. Muitos empreendedores e empreendedoras reclamam muito da relação da família, de não apoiar, de não receber apoio, de não receber incentivo e tudo mais. A gente também tem que compreender o lado deles. Em que sentido? É que eles viram a gente fracassar tantas vezes. Eles viram a gente desistir tantas vezes. Eles viram a gente chorar por certas coisas, seja pelo um amor, sei lá, por uma coisa na escola. Eles viram a gente desistir muitas vezes e se machucar muitas vezes. Então, para muita gente é difícil acreditar. E às vezes é só um ato de proteção, independente se é equivocado ou não. Então, abrace, conforte-se em saber que depende de você. E eu tenho uma coisa que eu gosto muito de falar. Se for genial, se a sua ideia for genial, for da sua alma, você sentir, cara, isso daqui é genial, você não precisa dar opinião de ninguém. Você não precisa dar aval de ninguém. Faça o que você tem que fazer. Sim. E depois aprenda a lidar com a situação. Toda decisão você tem que tomar com inteligência racional. Toda decisão, inteligência racional. E depois que você tomou a decisão, você vai precisar de inteligência emocional para lidar com lidar. ela. Sim. E isso Porque funciona. vem de comentário positivo, negativo, e você precisa ter Exato. inteligência emocional para lidar. Exatamente. É isso Histórias todo mundo tem. Pelo amor de Deus, não tem Exatamente. ninguém que não tem uma história difícil. Ricardo, sabe uma dúvida que mandam muito pra gente? Vergonha de aparecer nos stories. Preciso aparecer para vender? Como que eu olho no olho, né? Na hora da venda, enfim. Palestra. Qual dica, qual conselho você daria para quem morre de vergonha, para quem não consegue se posicionar? Tem muito conteúdo, tem muita história, mas quando vai se comunicar, trava. É muito comum, na verdade. Eu sou uma dessas pessoas, né? A minha introspecção, minha introversão, eu fui diagnosticado com fobia social. Então, medo de gente. Se você vê onde eu sento, aonde eu vou, a gente até, quando estávamos sentados lá, eu já queria sentar na ponta, porque tem que deixar o jeito de sair. Eu não posso. Você não vai me Sai ver. correndo. Não, você não vai me ver no meio das coisas, entendeu? Você não vai me ver nos Tá mesmos perto lugares. da saída. E uma coisa que me ajudou muito, e eu acredito que vai ajudar todo mundo, a gente tem que se conhecer. E o treino é um desses fatores. A gente precisa entender que o fator 1 é decisão, fator 2 é disciplina, fator 3 é hábito. E tudo é assim. E outra coisa, não vá para a sua situação de conforto. Parece que não tem nada a ver, mas minha esposa falou assim pra mim: amor, essas calças retas, amor, coloca uma skinny, né? Uma calça skinny e tal. Ela é doida pra me deixar jovem. Moderno. E aí... Deixa eu ver se não, agora é. Olha aqui, ó. Ah. Toda aí, ó. Tá pensando o Vai, quê? levanta aí, Ela levanta aí. conseguiu. Não vai dar. Você Não vai dar pra ver. Como não que é o vai nome dar. dela? Ó, skin, ó. Como olha. chama sua esposa? A Carmen. A Carmen, Carmen. você mudou o estilo do cara. Ramona del Carmen Paes. Esse daí. Dona senhorita Parabéns, Ramona. dona Carmen. E aí ela pegou e falou pra mim, eu falei assim, não, me sinto muito confortável com a minha calça reta, deixa eu com ela. Não vou ficar usando. Aí eu falei, eu gosto muito de Gustavo Lima, não fica bravo comigo. Eu falei, não vou ficar usando essas calças de Gustavo Lima. Entendeu? Ai, não,
Não, aliás, eu acho. Se a gente tá falando de Gustavo Lima, pega umas roupas mais um pouquinho mais largas. Porque Não, tá muito que apertado, isso? tanto camisa e tudo. Não, tá louco. Não, e uma coisa eu posso ter certeza. A marca que ele usa é muito boa. Não rasga aquele negócio, É, né? óbvio, Tipo, né? esse, Não, e é né? colada Só parece agora. que tá rasgando, mas não rasga. Não, aquilo é uma leg. Mas, bom, resumindo, ela falou isso. Eu falei, não, eu gosto disso. Por que você tá querendo me tirar do meu conforto? E hoje, o meu confortável é usar skinny. Olha que Olha doideira. só. Olha que muda. Então, o que eu quero chegar sempre faço uma pergunta pra você. Primeira situação. Você teve alguma coisa na sua vida que não deu certo? Você ficou triste, mas hoje você fala, poxa, ainda bem que deu errado. Nossa! Muitas. Muitas vezes. Juro, eu falei assim, eu me identifiquei na hora. Com um negócio que, tipo, A cara do Jair tem que dar um close na cara parece dele. que, tipo, você falou uma coisa que eu tava pensando esses dias. microfone. Sabe quando você tá numa situação, tipo, foda, fudido e tal. Aí aconteceu uma coisa, você fica mais fudido ainda. Mas depois, passa um tempo, você vê aquilo que aconteceu falo, para meu você, Deus. te salvou. Exato. Aí você fala, cara, Deus tá comigo. É isso aí. Exato. Juro, Tudo hoje teve eu que dar tenho errado pra fé dar em certo. Deus. Cara, você não viu, minha reação, ela viu. E essas coisas aconteceram pra mim, cada vez mais eu tenho mais fé em Deus. Que legal. Porque eu tenho fé em Deus, eu sei como Ele cuida de mim. Que bom. Como Ele tá de Agindo olho na em sua mim. vida. Como ele coloca pessoas ali no mesmo Cara, propósito. você não tem noção. Isso É. não é só eu. Eu tenho certeza de todos vocês, todos os seres humanos, todos nós. Deus legal. tá do seu lado, só que a gente não tá enxergando. É. Isso que é foda. E aí eu coloco um último ponto dentro da sua pergunta. Resgate essa primeira coisa, se teve alguma coisa que você já fez. A segunda coisa é você pegar e fazer e trabalhar exercício. Eu sei que vai parecer muito antiquado, mas é muito simples e poderoso. Você vai na frente do espelho, defina um texto, um script, um texto de 1 minuto tá ótimo. Você vai na frente do espelho e repete ele 3 vezes, se olhando. Olhando suas expressões, olhando como você se movimenta, se olhando. 3 vezes. Dia seguinte, você vai pegar esse mesmo texto, esse mesmo script, e você vai pegar seu smartphone, gravador, e você vai gravar 3 vezes essa interpretação, passando a maior emoção que você puder, porque não estão te vendo. E por último, no 3º dia, você vai gravar um vídeo. 3 vezes. Eu prometo, se você seguir essa sequência durante um período, no máximo de 3 semanas, no máximo, nem chega a isso, tá? É até exagero. 1 semana, se você fizer, 2 semanas, se você fizer, você já vai ter um resultado incrível. Porque no final da ópera, a gente só não está se acostumando. Se vocês perceberem, nós temos uma caixa interna. Se vocês taparem o ouvido, vocês vão se ouvir. É por isso que cantor faz isso quando perde retorno. Aí você ouve essa parte de dentro. O que você tem que fazer? Começar a se ouvir. Você precisa se ouvir. Você não está acostumado a ouvir sua própria voz. E quando você não está acostumado a ouvir sua própria voz, você está acostumado a se ver, e as suas expressões, como que você faz tal coisa. É sempre lembrar Muito importante. que as mãos e corpo, fala, estão tudo associados. Então, se eu falo me doar, eu não vou, como que é? Eu estou me doando. Não, não é assim. Eu estou me doando para frente. Sim. Tá? Me emocionei, não é? Ai, como eu estou emocionado. Tá errado? Ah, como eu estou emocionado. É para dentro. Tá vendo? Sim. Então a comunicação ela tem que estar em conjunto. Não é tipo, vamos lá. Ah, amanhã eu estou pensando em ir lá. Peraí, amanhã é para lá. Então, amanhã eu estou pensando em ir lá. E a Faz velocidade. total sentido. A velocidade que eu coloco, por exemplo, se eu falo assim, nossa, já faz um tempo. Olha a velocidade, já faz um tempo. O que aconteceu? É um tempo curto. Se eu falar, nossa, faz um tempo. É igual É tem verdade. gente, Virei a mão ainda. E tem gente que tem mania, por exemplo, tá falando de algum assunto, só que fica com a cabeça assim. Então, Já viu? Sim. ó, E já eu tenho a mania de ficar assim. Sim. eu não conta pra ninguém. Mas tem gente que fica assim, ó, Só não enquanto con- fala. Você já reparou? Sem muita total. como. Não conta pra ninguém. Eu fui na Globo um dia e era pra treinar lá uns atores, atrizes, tá? E eu fiquei com muita vergonha aquele dia, porque chegava assim, eu trouxe o Ricardo aqui, aí eles deviam estar pensando, mais um coach. Meu Deus do céu. Né, já estavam tudo pé da vida. E aí ele falou assim, aí pior, ele falou assim, trouxe ele aqui pra ensinar vocês sobre interpretação. Eu falei, pô, cara, aquela pessoa ali tem, a minha idade, ela tem de interpretação, querido, na televisão brasileira. Bom, no final da ópera deu muito certo. E uma das coisas que eu ensinei foi Quem justamente... era? Era Faustão? Não era. É outra pessoa. O único. Uma atriz maravilhosa.
A gente tá muito aberto, fala os nomes, fala, tu já opina sobre roupa dos caras. Então, você vê, né? Aí ela pegou assim, tava verdade, todo mundo. Você vê. Eu saí do Irã porque não tava livre. Tô aqui no Brasil, meu filho. Vou ter minha liberdade sim, falo o que eu quiser. Mas se tivesse saído também, olha. Não, eu vou ter que. Deportado do Eu Brasil. vou ter que ir pro Irã. Eu que vou ter que ir pro Irã depois de eu falar tudo mesmo. Exato. E aí o que acontece é o seguinte, aí ele falou sobre cenas. E eu tava interpretando uma cena, fiz lá o papel dele, segue o roteiro, siga aí. Aí eles começaram a falar, e a pessoa pegou e falou assim, um exemplo, não vou fazer pra vocês mulheres, vou fazer pro Chay, só poupar, né? Uma brincadeira à parte. Aí eu chego, porque eu ia falar uma coisa, não pode falar, porque isso aqui tá no script, mas o Chay mora com alguém. Só pra deixar claro. Ele mora com uma pessoa. Tá morando há um tempo com essa pessoa, tá bom? Eles estão ligados muito numa situação afetiva. Mas deixa eu pra lá. Bomba. Aí, bomba. Aí eu chego pra... Aí a cena lá, eu não consigo falar pra homem, que coisa. Vou falar pra mulher, tá? Falar pra vocês duas, tá ok? Aí tá lá E o Chay tava esperando. coitado, não, tava- desculpa. Você criou a expectativa. Não, é. Por que que criou a expectativa? Será quem é essa pessoa que eu tô morando? Quero saber. O que Depois tá eu conto, acontecendo? depois eu conto. Mas assim, ó, chego aqui e falo assim, desse jeito. Aí a cena era assim, eu queria dizer que eu te amo muito. Você é a pessoa mais importante da minha vida. E eu falei, por que tá balançando a cabeça? Não tô entendendo. Tá dizendo não. Não. Olhando para baixo. Então, quando você ama alguém, quando você tá assim, primeiro, não é teatral, né? Eu te amo tanto. Você é o amor da minha vida, né? Não, Tá não é teatral. atuando. Né? É um sentido de... Claro que eles são atores muito profissionais, não estava falando desse jeito, mas os gestos estavam equivocados, a mão puxando para trás. Eu te amo tanto. Ó, eu te amo tanto. Ué, te amo tanto? Não, eu te amo tanto, é para frente, entendeu? É doando-se. Colocando. Então, aí eu falo assim, o correto era, eu te amo. Nossa, eu te amo tanto. Entende? Eu te amo. Ó, aqui vem e vem coração. Eu te amo tanto. E era simples. Uma interpretação no sentido de você parar de negar. E outra coisa. Sim. Então vamos lá? Vamos parar de negar usando palavras. Eu te amo Significa, o que significa acho? Eu acho, dúvida. Dúvida, incerteza. Então por que a gente usa acho para uma afirmação positiva? Entendeu? Verdade. Você acha que o meu cabelo ficou bom? Eu acho que sim. O acho é uma fuga, uma saindo de uma responsabilidade. Então, acho você tem que substituir para. Quando você for uma opinião, eu penso que. Olha, eu penso que poderia. Eu penso que. Quando você tinha certeza, eu acredito que. Outra coisa é evitar o depende. Principalmente numa negociação, numa apresentação. Chego para você, e aí, o que você tem. Essa situação, como que funciona lá no reality show? Cara, depende. Quando você fala depende, olha o que você faz. Depende, você vai para trás. Jogar a responsabilidade no outro. E você já nega. Mas se eu tenho que fazer uma afirmação garantindo a minha credibilidade, garantindo o meu trabalho, então, Ricardo, você acredita que o seu trabalho pode trazer um resultado para a nossa equipe XYZ? Segurança, Olha, né? depende. É que assim... Peraí, como assim depende? Não, então, o que a gente faz logo depois? Depende é exemplo. Depende. Por exemplo, então, vá direto pro exemplo. Exemplo, se você quer atingir esse número e esse número, eu consigo te ajudar com isso aqui. E eu falei ajudar, né? Vamos substituir ajudar para contribuir. Ajudar, as pessoas pensam que é de graça. Então, contribuir a uma associação na relação. Já que a gente está falando para empreendedores... Isso que eu ia falar, umas Entendeu? dicas para Nossa, e empreendedores. a gente mesmo coloca em bio, Exato. ajudo pessoas a... Exato. Exato. Eu acabei de pensar nisso. Eu Exato. pensei, veio na Não, minha já cabeça vamos na mudar. hora, fica né? aqui Vocês- o- você não ajuda. Deixa eu já mudar o meu aqui. A gente... Tipo assim, porque ajuda, tá no subconsciente no sentido de... Sim. Não, é de É graça. verdade. De graça. Exato. De graça. E é contribuir. Quando você fala contribuir, tem uma contrapartida. E sempre todo empreendedor tem que entender assim com colaboradores e para com ele mesmo. É o seguinte, você tem direitos? Aí você fala, tenho direitos. Você tem direito? Então tá, você também tem deveres. Então toda vez que alguém falar seus direitos, você fala assim, tá bom, deixa ela falar, tem quantos mais direitos? Tem tanto direito. Agora, enumere também os seus deveres, quero saber. Se a pessoa não consegue enumerar os seus deveres, ela não tem o merecimento do que ela está dizendo, do qual ela pertence, precisa e tem direito, de fato. Ricardo, eu quero te fazer uma pergunta.
Quando foi que você resolveu começar a falar, estudar e mudar a sua comunicação para esse tipo de comunicação, né? Essa comunicação mais assertiva, onde você usa a fala, a linguagem corporal. Quando foi que você tomou essa decisão? 10 anos atrás. E por quê? O motivo é, eu sempre tive dificuldade. E ver as pessoas nesse processo, poxa vida, dói a alma. Sim. Elas querendo se comunicar, querendo se relacionar e não conseguindo. Isso, você vai vendo casais terminando, acabando. Para ter uma ideia, eu sempre falo, o casamento é um exemplo que eu dou sobre a relação do como você pode tratar um negócio. Pode usar eu. Entendeu? Pode. Sobre isso. Pode. Porque realmente foi uma jeito de mal comunicação, sabe? Não sabia, a gente não sabia como se comunicar. Mas o insucesso de várias entendeu? relações, não só relacionamentos afetivos, é a falta da comunicação. Aí que tá um negócio. Se a gente entender sobre arquétipos, a gente muda todo aspecto. Por exemplo, Sim. no caso do Chay, no programa, né, que não pode falar o nome? Não pode, né? Não pode. Não sei se pode. O quê? Do nome do programa. Pode, claro. Não vamos Casamento falar. às cegas. Falou. Vocês viram o que eu tava fazendo? Criei um clímax. E se eu chegasse a falar seu nome, casamento às cegas, não ia ter graça. Então, Boa. criou um clímax. Inteligente. Nesse sentido, no casamento às cegas, por exemplo, no teu caso, depois que você me contou a história, você foi lá e o discurso dele foi muito bom mesmo lá no final. Tá, tudo bem, ele deixou ela no altar. Então você imagina isso pra mulher, tá? Ser deixada no altar. É um aspecto. Só que ele foi muito generoso, gentil e verdadeiro. Só que qual que foi o detalhe que eu falei pra ele? Que ele deveria ter dito isso antes. Talvez pra câmera, que seja, por se tratar de um programa. Todo mundo que tava ali tava... Gente, assim, ó, uma coisa a gente tem que entender, tá? A pessoa vai pro programa, eu não poderia contar, mas eu treino muitas pessoas. E algumas dessas pessoas que eu treino vão para Big Brothers da vida, né? Vocês podiam falar Big Brother também? Pode. Aqui é Pode falar livre. tudo. Deixa eu falar uma Pode. coisa. Pessoal, me perdoem se a gente não tem censura aqui, porque, cara, eu odeio censura. Cara, na Ai, é minha chato. terra tudo Na tem minha terra. censura. Não tem censura, a gente Tá bom, não tá falando fechou. nada demais. Fechou. Fala o que você quiser. E aí, Acabou. E aí você pega e fala o seguinte, nesse momento a gente se relaciona com pessoas o tempo todo e na Globo, por exemplo, quando você faz um processo desse, ou até mesmo lá no programa, nas cegas, a gente tem que entender que ele está jogando, que ele está participando, que é um programa. Na Entendeu? festa, né? Entendeu? Brincadeira. Então, todo mundo está sujeito, quem está lá, literalmente, a ser no altar, receber um não, receber um sim, e por aí vai. Só que o que ele teria que fazer, na minha opinião, já foi feito, tá? O que teria feito? Imagina ele pra câmera falando o seguinte, sabe, a minha vontade, imagina pra câmera, a minha vontade era de dizer sim. Mas numa pressão social. Só que uma parte de mim quer não, não é pra vida toda. Será que... Mas eu tenho que pensar nela. Mas o quanto eu tenho que pensar em mim? Isso mexe, porque as pessoas podem me interpretar mal e eu tenho medo de machucá-la por conta de uma coisa que de verdade estou sentindo. Quantos sims a gente dá na vida sem ser nossos verdadeiros E sims? se ferra. É isso aí. O meu tava mais delicado. Ele deu o toque final dele. Uma emoção, tá vendo? Chai, se ferra. Não, aí que é. Ai, meu Quando Deus sim do a céu. gente dá na vida e se ferra. Então... Mas você entende? Aí Sim. a percepção do público ajustaria. Entendeu? Porque existem vários movimentos. E detalhe, aí entra agora a parte mais interessante, sei que a gente já passamos o nosso tempo, mas assim, ó. O arquétipo dela tá ligado no arquétipo do órfão. A comunicação dela era muito órfã. Tem muito órfão ali de comunicação. O arquétipo do órfão tem uma necessidade muito grande de pertencimento. Então a rejeição para o arquétipo do órfão atinge várias outras estruturas muito mais antigas do que aquela. Então ele não disse não para aquele casamento. Aquilo ali fez assim, bum, no cérebro dela, para todos os nãos que ela ouviu na vida inteira. Por isso que cuidar do como nós comunicamos faz com que isso gere um outro aspecto de resultado. Se importar com o que o outro... Eu tenho uma filosofia. Não se importe com o que os outros pensem. Eu estou convidando. Se importe com o que os outros pensam, sim. Positivamente e negativamente. Só tenha discernimento sobre isso. Aprenda a discernir, a entender o quanto isso é de verdade, afeta ou não afeta. Isso é muito legal para a gente poder ter uma comunicação. E entender arquétipos, estruturas. No casamento e no relacionamento de negócios, a única coisa que tem que ter, primeira coisa, alinhamento de expectativa. Alinhar a Total. expectativa. Sim. Várias vezes.
E a outra, sempre lembra de uma palavra, contexto. O contexto permite até um palavrão. O contexto permite um abraço. O contexto permite você simplesmente dar um grito. O contexto permite você chorar. O contexto permite. Só que se você não sabe contexto, você sempre vai estar falando que você está sendo autêntico, mas não está sendo. Está sendo egoísta, prepotente e qualquer outra coisa parecida. E desequilibrado ou desequilibrada por conta de não saber como lidar com aquela situação. E isso faz com que todos nós possamos ter uma comunicação que nos conecta com nossa essência e para com o outro. Muito bom, muito Nossa, legal. que incrível. Sensacional. Cara, Por isso que eu falei. Esse cara Encantada, é eu encantador. tô encantada. Não, sério, esse de cara- verdade. Não, sério, eu Ó. poderia ficar te escutando aqui, mas... Nossa, eu poderia... Eu ia vou- sentar eu aqui. não tô Não, nem você não falando sabe, a muito gente, nesse a gente podcast, ficou porque 8 tô... horas incrível. no evento e eu tava do lado dele ouvindo ele. Não, pode falar. Cara, Pode falar, mas... Eu vi Não, a gente os só poderia vídeos do ficar seu assim, ó. Instagram e Entendeu? fiquei Assim, assim... só concordando. Obrigado. Bom, gente, entrando Cara, no não. parte final do programa, vamos Teremos fazer o nosso... brincadeirinha? vamos fazer nosso Vai dar brincadeira. tempo? Não, ele vai. tem que falar aí. Não, para nossa Claro, brincadeira é queremos. sempre óbvio. A gente tem mais ou menos uns 5, 6 minutos. Tá bom. Eu te dou 2 minutos para você analisar cada um dos nós, que já totaliza 6 minutos. Por favor, só 2 minutos. Vamos começar com Brenda. com Brenda? todo bate-papo. Tá Isso. bom. Brenda, a personalidade dela é básica, no sentido básico assim, é muito simples de ler, porque você é muito aberta. E as pessoas abertas, elas têm duas dificuldades básicas. Uma é que mais pessoas chegam até você e isso é bacana, mas ao mesmo tempo ela consegue ler também suas vulnerabilidades e falhas. Quer dizer, significa que você se abre muito rápido. Você fala mais coisas pessoais muito rápido. Você Total. fala como que, do nada, você já conhecer a pessoa, você está contando uma intimidade muito profunda, entendeu? Então, por esse motivo, e isso gera uma outra frustração, que aí sim está ligado do ser aberto, que é você simplesmente compreender, lembrando, um parênteses aqui. Gente, o que eu estou fazendo tem uma análise porque eu já ouvi vocês e isso aqui é uma análise superficial. Tá claro? Superficial. Claro. Que você tenha discernimento, você tem discernimento, você também, com relação que não é uma coisa de achismo. Eu estou lendo leituras arquétipicas, estou vendo expressões corporais, tonalidade de voz, comportamento aqui, então tem vários contextos aqui para eu trazer um pouco desses elementos. Então esse cenário seu aberto gera outras coisas também muito benéficas. Então você tem o lado do órfão, tá? Que é a pessoa comum. E que a sombra é o herói. O que quer dizer? Parece horóscopo, né? Mas não é nada disso. Mas que é o seguinte, e que nem, por exemplo, o seu órfão tem uma necessidade muito de pertencer, de agradar todo mundo, de fazer parte de tribos, mesmo que você não queira participar você não gosta daquele esporte, não gosta daquele momento, mas você quer estar lá. Inserida naquele Você grupo. quer estar. E você vai fazer de tudo para estar. E você vai ser a melhor do grupo para se destacar perante isso, para você sentir pertencimento. E a outra parte está ligada Forte. à relação, por exemplo, do seu criativo. O seu criativo é criativo de solução, que é literalmente encontrar novas possibilidades. A gente fala assim, gente, tem isso daqui, e aí? Aí você tenta criar algo do nada para trazer o que pode, entendeu? Então você tem a criação, solução. Você soluciona problemas. Você vai dar um jeito. Vai ser difícil, você pode chorar, pode estar se arrastando, mas sua vontade de solucionar o problema é muito grande. A sua relação com pessoas está associada à importância. Então vai levar sempre a muita seriedade, lealdade, confiança, e qualquer pessoa que faz qualquer mal não funciona. Caraca! Você. Olha, minha nota é 10. Você acertou tudo. E ao mesmo tempo que é algo bom, é um defeito. Porque, sabe, assim, porque, querendo ou não, a gente tem que ser mais fechado, Aí, sabe? lembra do Desabafar contexto? com as pessoas certas. Lembra do contexto? Coloca no contexto. Entendeu? Mas lembra, ele falou uma coisa bem no começo? A gente se conhecendo, sabe para onde a gente Exato. vai? Então você vai Perfeito. se conhecendo, aí você sabe para onde você quer ir. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Foi ótimo. Você tem que fazer esses análises para você se conhecer. Exato. Vamos para a Júlia. Perfeito. Movida por desafio, não gosta de ser mandada, não gosta de ficar em lugares fechados, pequenos, não gosta disso. Ela literalmente tem uma relação de enjoar muito rápido das coisas. Estrutura arquétipa, por exemplo, do explorador, acentuada lá embaixo, lá na parte do amante, necessidades de estrutura única. Por exemplo, você se apaixona por uma coisa, por essa garrafinha, você não gosta que mexa nas suas coisas, entendeu? Não vai querer dividir certas coisas. Você não é apegado a tudo, não confunda. Há situações, há momentos e pessoas também, muitas das vezes. A tua outra estrutura que eu vejo que está associada a isso e que eu gostei bastante na hora que eu vi, que eu falei, olha que interessante isso. Você tem uma relação, que é muito legal a gente sempre analisar esse fato, que
o teu amante está no grupo do social, então por isso que você aparentemente é muito prestativa. Tá bom? Mas é por causa do amante. É porque você está no grupo social. Seu prestativo é bom, mas o seu mago, que é raro ter nas pessoas, assim de cara, né? A gente trabalha muito para ser um mago. O mago é solucionador, gosta de fazer acontecer. Então você vai dar um jeito de fazer as coisas acontecerem. Mesmo que você não tenha capacidade para aquilo, você vai dar um jeito de fazer acontecer. Eu tenho que fazer acontecer. Sim ou sim. Entendeu? Porque você é maga. E aí sim, essa necessidade também muito grande das pessoas te verem com toda essa força. Só que muitas vezes tem pouca liberdade de expressar essa força, entendeu? Internamente. Sim. Aí por isso você está no grupo social com a amante, também tem necessidade de aprovação de algumas situações. Nossa, perfeito. E ela falou no primeiro episódio que ela, quando ela virou empreendedora, ela falou assim, ou sim, ou vou não ter que tem fazer outra opção. acontecer. É o mago. Eu não tenho outro. O mago entendeu? faz acontecer. E o mago uma faz coisa que você acontecer. tinha... E ele não viu. Não. Você tá E falando. você Não, falou gente, muito que também é isso? da liberdade. Que O maior é valor isso? é o valor de liberdade. É. Isso é cruel, assim, ao mesmo tempo. Caraca. E- Do desafio. Shai, Nossa, que inteligente. Shai, E agora- Shai, no próximo programa a gente conta. É. Próximo episódio. Próximo episódio. Não. Não fala. Deixa eu falar. Shai, arquétipo do herói. Muito claramente. O ato que você exerce é baseado em cima de coragem. Por exemplo, se eu analisar uma situação e falar que, cara, isso aqui precisa de muita coragem, você vai dar um jeito de fazer. Você vai fazer. É desafiado esse motivo. Qual a diferença entre um prestativo e você? Você quer ajudar as pessoas, mas você está no arquétipo do herói. O prestativo, vamos supor, tá todo mundo para chegar aqui e deu um curto-circuito na tomada. O prestativo viu que deu um curto, meu Deus, não deixa ninguém entrar. Gente, segura lá todo mundo. Ele quer arrumar tal, e ninguém vai ver. Aí todo mundo entra, arrumei a tomada. Ah, beleza, obrigado. Acabou. O herói não. O herói viu o curto na tomada. Pô, vai pegar fogo aquilo ali. Pode entrar? Pode, deixa todo mundo entrar. Mas ele já tá com o extintor, já tá com tudo. Aí, pegando fogo. Calma, gente, deixa, eu estou aqui. Pode estar comigo que eu irei salvar todo mundo. Entendeu? Porque precisa de reconhecimento mais do que o prestativo. As pessoas precisam aplaudir você. Aí você fala, nossa, que coisa ruim. Não, não é ruim. Calma, não confunda as ideias. Você está no grupo do ego igual ela, por exemplo, com força. Então, vocês precisam de reconhecimento naturalmente. Vocês precisam. Pode falar o que quiser. Ah, não, mas eu não preciso de aplausos. Deixa eu explicar uma coisa. Não é questão só do... Não é o aplauso em si, no sentido, se não der aplauso, acabou minha vida. Não, é no sentido que vocês fazem e vocês querem que os outros notem que vocês fizeram. Que veja, mas como às vezes exemplo, entendeu? Às vezes não é tipo com arrogância, como exemplo. Eu chamo isso de gratidão. As pessoas têm que ser gratas pelas coisas que a gente faz. Reconhecimento. Esse reconhecimento. Não sei, isso é só dentro de mim. Eu acho que a maioria dos seres humanos eu tô ficam muito felizes. assim, Todo mundo. De receber, de ver É. as pessoas são gratas pelas coisas que você faz. Mas infelizmente, aquilo que a gente falou, a gente não cuida daquilo que a gente já tem. A gente não cuida das pessoas que me ajudam. A gente não tá grato, entendeu? Mas isso é verdade. Não. Eu sou muito assim. E você mesmo. tem aí você tá lá no grupo, que é interessante o grupo que ele tá. Você depois vai lá pra Liberdade, né? E aí você tem um lá, que é o bobo da corte. Piadista, quer fazer piada com tudo, com todos, entendeu? Vai ser engraçado. Básico, né? Mas assim, o bobo da corte, muitas vezes as pessoas pensam assim como pejorativo. Não. É um arquétipo feliz, que quer que tudo seja bem. Não gosto de tristeza no ambiente, não gosto que as coisas... Gente, tá muito down, vambora, leva na boa, gente. Então é meio que vai levando jogado algumas coisas. Aparentemente, pode parecer que não tá tendo compromisso. Não é que não tá tendo compromisso. Só não quer que seja muito fechadão. Que Deixa seja mais muito, leve as mais coisas. leve. Pode ver que ele acabou de falar aqui agora, por isso você tá no grupo da Liberdade. Pô, eu já saí do meu país, que era muito opressão total. Censura total, né? E, tipo, pô, quero ser livre, viu? O grupo da liberdade, essa necessidade de liberdade. Sim. Mas só que no bom astral. É difícil você pegar o Shai em algum momento que ele não esteja rindo. Entendeu? É mesmo. Entendeu? Ele pode estar sério. Elas fizeram várias histórias agora. Entende? Não é verdade? E é legal, É. assim, que são 3 perfis completamente diferentes. Né? Exato. E é isso que complementa. Bom, eu quero agradecer, Ricardo. Cara, Pô, cara, obrigado. obrigado, velho. Obrigado mesmo. Obrigado. Ele Obrigado vai ficar por- bravo que a gente saiu da câmera agora. Desculpa. Por aceitar o nosso convite. Foi lindo. Esse cara tem muito conteúdo para entregar.
Fala seu Instagram, fala pra galera te Isso, seguir. fala Como que as aí. pessoas E te fala para encontram? seu pessoal seguir nós, que a com gente vai certeza. entregar muito conteúdo bom, Muito bem. relevante como você. Muito bem. E vamos fazer esse programa render Bombar. e galera empreender. Show de É bola. isso aí, Vamos fazer Ricardo, acontecer. Gratidão, você Obrigado. é incrível. Eu fiquei analisando, eu falei, gente, eu quero ser sábia assim, eu quero falar pausadamente. Eu quero esse curso. Fazer uma mentoria com ele, óbvio. Legal. Agora só você vai lá e compra o curso dele. Eu vou que comprar. vai ajudar. Vamos comprar curso do Ricardo. Obrigado. Vocês são Obrigada. muito gentis. Ricardo, Obrigado. muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Ficamos muito felizes em te receber aqui. Seu conteúdo, assim, falei 300 vezes aqui, é incrível. Todo o sucesso do mundo pra você. Obrigado. Espero que a gente tenha o prazer de ter sua presença aqui mais uma vez. Oh, tá só convidar que eu venho, vai ser um prazer. E para as pessoas seguirem, eu convido todo mundo, gente, ó, a sua rede social preferida, tá? É @RicardoSilvaVoz. Tá? V-O-Z, tá? Pra ficar certinho. Algumas pessoas podem confundir com boss. Não deixou de ser um boss também. Mas voz, tá? É voz. E eu, claro, e todo mundo que me acompanha, que já me segue, por favor, tem que curtir isso daqui. Porque a energia é muito boa. Gente, vocês são incríveis. Obrigado mais uma vez. Foi um Obrigada, prazer, tá? obrigada. Que a gente Prazer continue tudo escutando. nosso. Obrigada, tudo Obrigado nosso. você, Brenda. Obrigado, Júlia. E Obrigada. vamos encerrar, então? Tem Vamos recado? encerrar. Vocês têm algum recado? Podem dar. Para O mim já recado tá é encerrado. curte, comenta, compartilha com aquela tua amiga que tá precisando se comunicar da melhor forma, que tá precisando mostrar aquilo que tá ali guardado. Gravar, mostrar, enfim, tudo. Legal. Então compartilha muito, comenta aqui o insight que você teve com esse conteúdo maravilhoso. E Exato. é isso, meus amores. Um Se grande você beijo. está assistindo do YouTube, já se inscreve no canal. Isso. Isso mesmo. Se inscreve, Se inscreve. compartilhe, comentem. Vamos dar o feedback pra gente melhorar cada vez mais. Isso. Porque é isso, é evolução. A gente Feito precisa é de melhor evolução. do que perfeito, como que é a do Ricardo? A minha é... Você só pode aperfeiçoar aquilo que está pronto. É isso daí. Boa, É isso daí. no caminho você vai É isso aperfeiçoando. mesmo. Muito Beijo. obrigada Até o mais próximo. uma Obrigado. vez, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. Uau. Valeu.